Voltamos, pessoal. Doutora, os planos de saúde, eles frequentemente são condenados por danos morais? Sim. Os danos morais, eu sempre costumo falar que são muito subjetivos, né? Então, assim, tudo vai depender da análise e da interpretação do juiz. Muitas vezes você processa o plano de saúde para conseguir a cobertura de algum tratamento. O juiz defere, vai te dar esse tratamento, mas ele entende ali que não houve dano moral. Mas muitas das vezes ele também entende que houve sim. Então vai depender muito do caso concreto, de quais prejuízos você sofreu com isso. Eu tenho usado muito uma argumentação que tem assim dado certo em relação à perda do tempo útil. Então, mesmo quando a gente não tem um dano moral muito relevante, a gente fala, olha, excelência, o consumidor está perdendo tempo útil da vida dele para procurar um advogado, para entrar com esse processo, para dar andamento a esse processo, acompanhar esse processo do início até o fim, e isso por si só é motivo de ensejação de danos morais. E muitos juízes aceitam esse dano moral por perda de tempo útil, inclusive já é um entendimento assim consolidado das jurisprudências. Então, é muito comum que haja essa condenação, mas não é certo. Não é nada que a gente consegue afirmar, entendeu? Entendi. Doutora, Isaac, só uma dúvida. Mas Uhum. a gente pode processar o médico, por exemplo, esse tempo atrás, eu fui passar no médico, ele nem olhou para o meu rosto, ele não me viu, ele só fui falando, ele já prescreveu e falou, tó. Pode. Sim, pode. Inclusive, o médico, ele é pessoalmente responsável por tudo que ele faz. Então, em caso de erro médico, né, de negligência, de imperícia, de omissão, além de processar o hospital, você pode sim processar o médico. E ele, inclusive, em caso de erro médico, dependendo, ele pode responder até criminalmente. Ah, perfeito. Doutora, qual que é o tempo médio, assim, de uma ação, assim, contra um plano de saúde? Olha, eu acho que vai depender muito, assim, tudo depende muito do juiz, né? Porque é o que a gente fala, o juiz, na lei ele tem prazo para decidir, mas na realidade ele decide quando ele quer. Mas no juizado especial, que é um rito mais célere, essas ações costumam demorar aí um prazo de 6 meses, né? Essa é a minha média dos meus processos atualmente. Quando é justiça comum, né? Quando é uma causa mais complexa, que a gente não consegue entrar pelo juizado especial, aí já varia de 1 ano a 2 anos, essa média assim, sabe? Opa, Edgar, voltei. você caiu, mas voltou. Uhum. Desculpa, doutora, perdão. Sem problemas. Edgar, agora é contigo. Comigo. Doutor, minha mãe estava aqui, esqueci de perguntar. E quando o correio porque ela recebe para pagar o boleto pelo correio. E quando atrasa? Esse tempo atrás atrasou e demorou a chegar, e quando chegou já estava com valor X, e ela foi pagar, era outro. Aí, o que eu cobro? Eu cobro o Correios, eu cobro o pessoal? Como Foi, que funciona? foi boleto do plano de saúde? Isso. Então, nesse caso, você tem que ver se essa demora foi por culpa do Correios, né? Se foi assim, eles postaram em um dia, mas por conta do Correio atrasou, ou se foi por conta do plano de saúde. Porque se o plano de saúde demorou para enviar e está te cobrando um valor a mais por conta disso, você pode reivindicar isso. Inclusive, você pode pagar esse valor e depois cobrar a restituição desse valor em dobro, porque é um valor indevido que ela não deveria ter pago. Mas se foi culpa dos Correios, aí também já cabe a responsabilização do órgão dos Correios. Ah, perfeito. Jaqueline Santos, boa noite, Jaqueline. Ela mandou 3 perguntas seguidas, doutor. Eu vou mandar uma, vou mandar para a senhora. Quais são os direitos básicos que todo consumidor de plano de saúde precisa conhecer? Ótima pergunta. Então, o consumidor sempre tem que ter direito a informações claras, bem expressas, não pode abrir margem assim para dúvidas, né? Então, se não tiver tudo muito claro, o consumidor pode estar sendo aí prejudicado de alguma forma. Ele tem direito de exigir que ele não seja, que não existam cláusulas manifestamente excessivas para o fornecedor. Então, o que é isso? Qualquer coisa que coloque o consumidor em desvantagem. Se o fornecedor está, por exemplo, aplicou uma taxa, aquilo que a gente estava falando do reajuste, muito abusiva, o consumidor é protegido em relação a isso. O consumidor também tem direito das coberturas mínimas necessárias, até aquelas que não estão no rol do INSS, como a gente falou, né? Se tiver o laudo médico detalhado e a negativa do plano, ele também tem o direito
ali de entrar na justiça. E basicamente, ele tem que saber que se ele acha que ele está sendo violado em algum direito, provavelmente ele está sendo, porque o consumidor é sempre tido como parte vulnerável na relação. Então, sempre vai ter algum artigo ali no Código de Defesa do Consumidor que vai se aplicar a esse caso. Seja por vantagem mesmo manifestamente excessiva por parte do fornecedor, seja por induzir o consumidor a erro em alguma questão, seja por informações que não foram prestadas de maneira clara o suficiente para ele entender. E então é isso. Ele sempre vai ter algum artigo ali que vai estar defendendo ele. Perfeito. O plano de saúde pode negar um exame ou um procedimento, mesmo com a solicitação da médica? Não pode. Então, isso que a gente estava falando também. Se o médico deu o laudo específico e detalhado, e esse tratamento, esse medicamento não tem, né, nenhum substitutivo na rede credenciada do plano de saúde, não pode ser negado o fornecimento pelo plano. Perfeito. Como eu devo. Desculpa, Isaac, eu vou aproveitar porque ela mandou, vou continuar. Como eu devo agir quando o plano de saúde nega a cobertura de um tratamento? Então, quando o plano de saúde nega a cobertura, a primeira coisa que você tem que fazer é pedir essa negativa por escrito. Apesar dessa decisão que eu falei com vocês, né, que já está em vigor a partir do dia 1º de julho, né, desse mês, dos planos de saúde terem que fornecer essa negativa por escrito, não é certo que eles vão cumprir essa determinação, né? Porque se eles já descumprem tantas coisas, quem que vai garantir que eles vão fazer isso por livre e espontânea vontade? Então, a primeira coisa que você tem que fazer é pedir essa negativa. Como que eu vou pedir essa negativa? Se eles te negarem a te fornecer pessoalmente, manda um e-mail. Se eles te negarem a responder esse e-mail, faça uma reclamação, ou no Reclame Aqui, ou no consumidor.gov, para que eles respondam e você tenha essa negativa em mãos. Então, com a negativa em mãos, você procura um advogado e aciona as medidas judiciais. Perfeito. Isaac? Doutora, exames, por exemplo, pré-natal e até mesmo parto, assim, devem ser cobertos? Sim, devem sim. O plano não pode limitar o número de consulta de obstetra? Desculpa. Não pode. Cai um pouco naquela ideia das sessões de psicoterapia, né? Quem tem que falar quantas sessões são necessárias para o paciente é o médico e não é o plano de saúde. O plano de saúde não pode limitar essas sessões. E o recém-nascido, doutor, ele tem direito ao plano da mãe? Sim, o recém-nascido tem direito de entrar como beneficiário no plano de saúde da mãe. E ele já tem os direitos dele resguardados desde o momento que ele está lá na barriga da mãe dele. Doutor, existe reajuste por faixa etária? Desde pequeno, assim, vai. Então, os reajustes costumam ser aplicados a partir dos 60 anos, né? Só que isso daí tem que sempre ser verificado, porque não podem aplicar esse reajuste de forma discriminatória. Então, não é só porque uma pessoa completou 60 anos de idade que automaticamente o plano vai poder reajustar absurdamente o preço. E é muitas vezes isso que acontece, né? A pessoa vai ficando mais idosa, o plano de saúde vai aumentando. Então, apesar de ser permitido sim o reajuste por idade, tem que sempre estar analisando ali nos critérios, os parâmetros da razoabilidade para ver se está sendo discriminatório ou não.